Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por sua graça infinita, pela misericórdia que o nosso Deus, Ele tem concedido a cada um de nós. E este privilégio e oportunidade que Deus está nos dando de mais uma semana, mais uma segunda-feira de estudo bíblico, para que nós venhamos crescer no conhecimento da palavra do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Tema de hoje, irmãos: vamos continuar crescendo na importância da leitura bíblica. Amém? Dá para ver, irmão, direitinho? Está meio embaraçado, né? É por conta do projetor. Dá para ver, não dá? Daqui é melhor para vocês verem, né? Tema do estudo de hoje é: vamos continuar crescendo na importância da leitura bíblica. Amém, igreja? Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Glória a Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja Deus. O crescimento no conhecimento é um processo. Alguém lembra do estudo da semana passada? O crescimento, ele é um processo, né? Não crescemos do dia para a noite, como nós vimos no texto bíblico de 2 Pedro, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça é uma coisa, crescer no conhecimento é outra coisa. Essas duas coisas, crescer na graça e crescer no conhecimento, elas devem andar de mãos dadas, não é isso? E o que é crescer na graça? É crescer na espiritualidade, é o desenvolvimento espiritual da nossa intimidade com Deus. Glória a Deus. E esses dois elementos da vida cristã, o crescer na graça, em uma vida de oração, em uma vida de intimidade com Deus, em uma vida de compromisso na obra de Deus, é uma parte. E o crescimento no conhecimento é outra parte. É conhecer a palavra de Deus. Amém? Nós vemos e nós vemos a igreja de Coríntios, ela era uma igreja cheia dos dons espirituais, não era? Mas não tinha o conhecimento, ela não tinha o equilíbrio, ela não tinha o controle. A igreja, ela precisa crescer igual, tanto na graça como no conhecimento. Amém, irmãos? O crescimento no conhecimento é um processo e precisamos ter paciência. Não se entende a Bíblia do dia para a noite, não é isso? Não se entende algumas coisas que Jesus ensinou, algumas parábolas, algumas profecias, não é?
é um processo que nós levamos até chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito assim, Oséias capítulo 6 e o versículo de número 3. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias fica lá depois do profeta Daniel. Você vai até Daniel, capítulo 6 do profeta Oséias, versículo de número 3. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Todos acharam? Amém. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Conheçamos e paramos? Não. Conheçamos e prossigamos. Por que prosseguir? Porque é um processo. Não é isto? É um processo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Isto fala da fidelidade de Deus. Amém. Isto fala da fidelidade de Deus para com todo aquele que confia nele e busca conhecê-lo. Amém? Amém. Olha, conheçamos, olha o texto de Oséias, o que diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é isto? Aí diz, o restante diz: tão certo como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, quando buscamos a Deus, quando buscamos conhecimento de Deus, ele nos recompensa. Amém? Isto fala da fidelidade de Deus para com todo aquele que confia nele e busca conhecê-lo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a leitura bíblica é uma forma de conhecer Deus. Amém? Através da leitura bíblica, conhecemos o Deus da Bíblia. Glória a Deus. Quem é o Deus da Bíblia? Ele quer ser conhecido como realmente ele é. Não é? Uma coisa é a minha mente criar um Deus. Outra coisa é as pessoas me apresentarem um Deus. E outra coisa é a Bíblia me apresentar um Deus. Não é isso? Será que conhecemos verdadeiramente o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia, ele quer ser conhecido por mim e por você, como verdadeiramente ele é. Criaram um Deus, né, irmãos? Infelizmente, hoje existem milhões de religiões. Cada uma tem um Deus. Não é isso? Infelizmente. Mas o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é o Deus que a Bíblia nos apresenta. O Deus que apareceu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Daniel, se revelou a tantos homens e mulheres ao longo da história. E continua se revelando, não é? Ele continua se revelando. E ele quer ser conhecido
como verdadeiramente Ele é. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Oséias, olha o que Deus diz. Isto aqui é Deus falando. Oséias fica depois de Daniel. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Olha o que Deus diz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Glória a Deus. Aleluia. A prioridade da igreja é conhecer o Deus que ela serve. Esta deveria ser a prioridade minha e sua. Como servir a um Deus desconhecido? Como confiar em alguém que você não conhece? Não é? É complicado. É complicado. É complicado. Como é que você vai andar com alguém que você não conhece? Quando é que o relacionamento entre duas pessoas fica mais saudável? Quando as duas se conhecem, não é? Quando há um conhecimento, o relacionamento ele se torna mais leve. Glória a Deus. Deus, ele quer ser conhecido, não é? Ele quer que eu e você conheça o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que você serve? Quem é Deus para você? Se nós conhecêssemos Deus, o medo dentro de nós não existia. Diante das adversidades, diante das tribulações, se verdadeiramente eu e você conhecesse o Deus da Bíblia, nós não teríamos medo de nada nem de ninguém. Mas, por falta de conhecimento, quem lembra Oséias 4, 6? Oséias capítulo 4, versículo 6. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo de número 6.